nossos queridos, a paz do Senhor Jesus. Você está participando do programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata da TV Manaim e é uma grande alegria recebê-los em mais um episódio. Olha só, será que é possível alguém que tem a sua vida cheia de reveses, uma situação desfavorável, com muitas dificuldades e de repente, numa atitude, ter a sua vida totalmente transformada, o seu futuro abençoado e tão abençoado que pode atingir até a quarta ou quinta geração? Pois é, nós falaremos hoje sobre a história de Ruth de uma maneira muito especial que interessa a todos nós, porque a bênção do Senhor Jesus é que faz isso na vida do homem. Jesus é o que tem poder para mudar a sua história a partir do dia de hoje. Sejam bem-vindos a este programa. Quero dar as boas-vindas aos nossos queridos pastores, pastor Arley. Paz, Senhor Jesus, pastor Arley. Paz, Senhor, pastor Márcio, pastor Sérgio, uma alegria estar aqui. Pastor Sérgio, a paz do Senhor, mais uma vez participando. Paz do Senhor Márcio, Arley, todos. Hoje sem a duplinha, o Cleomar, né? O Cleomar não tá, o Cleomar agora... Mas o Arley tá aí. Tá ótimo. Queridos, nós então falaremos sobre aquilo que o Senhor tem poder para fazer na vida daqueles que chegam na casa do Senhor, aqueles que estão numa situação, de necessitados. Mas o nosso Deus é poderoso, Ele é amoroso, Ele conhece o nosso coração e é aquele que tem transformado as nossas vidas. Nosso tema hoje, dentro do livro de Ruth, lá no Velho Testamento, está no capítulo 2, no versículo 8, e o nosso tema será: não vás colher em outro campo. Não vás colher em outro campo. Pediria que o pastor Arley lesse para nós. Nós vamos ler então o livro de Ruth, no capítulo 2, verso 8, que diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntará com as minhas moças. Amém. Quem disse isso foi Boaz, dizendo para Ruth. Bem, pastor Arley, gostaria que você passasse para o nosso público em geral um contexto acerca de quem foi Ruth, de onde ela veio e o que aconteceu neste momento em que ela aparece dentro do campo, de Boaz. Bem, o livro de Ruth é uma das histórias mais brilhantes da palavra no Velho Testamento. Sim. Era o final do período dos juízes e houve um tempo de profunda crise em Belém, que ficava em Israel. Então um pai de família, Aimeleque, ele decidiu emigrar. Ele foi para um outro país chamado Moabe. Sim. Levou com ele a esposa Noemi, os 2 filhos. E chegando ali em Moabe, aconteceu algumas situações. Esse próprio Aimeleque faleceu. Os 2 filhos casaram com 2 moabitas nativas. Uma chamava Orfa, outra chamava Ruth. E aconteceu que, passado o tempo, os 2 filhos morreram também. Malom e Quilion. Malom e Quilion. E houve-se então a notícia de que Deus abençoou novamente Belém. Lá voltou a ter fartura, voltou a ter provisão. Então, a sogra de Ruth, Orfa, Noemi, ela decidiu voltar para Belém. E ela disse... A nora. Isso. Ela disse então para as noras o seguinte: vocês fiquem aqui com seus pais, com seus deuses, e eu vou voltar para Belém, porque eu não tenho condição de gerar um filho novamente, ele crescer para vocês casarem com ele. Só que as noras decidiram voltar com ela, mas ela insistiu para as noras ficassem. Orfa então beijou ela e ficou, mas Ruth tomou uma decisão de não ficar em Moabe. Isso. Então ela expressa dos mais belos versículos da palavra, tomando a sua decisão de ir junto com a Noemi para Belém. E ela disse assim: olha, Noemi, onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu passares a noite, eu passarei. E tem uma coisa: o teu povo agora vai ser o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Então elas... Até que a morte me separe de ti. Até que a morte me separe de ti. E as 2 partem então para Belém.
E chegando em Belém, Ruth tomou a decisão de ir trabalhar num campo para trazer provisão também para sua sogra. E por aqueles momentos proféticos que Deus prepara, né, na vida do homem, ela começou a colher no campo de um homem chamado Boaz, que era parente do marido de Noemi, parente do marido da sua sogra. E a Bíblia registra que esse Boaz, ele era um homem nobre, ele era um homem valente, poderoso. Era um homem que ele abençoava os funcionários e os funcionários abençoavam ele também. Ele era, assim, muito benquisto. Amém. E esse homem, ele viu Noemi trabalhando no seu campo. E ele perguntou aos seus funcionários, quem que é aquela moça? Disse, olha, ela é trabalhadora. Ela chegou aqui cedo, não parou. Chama ela aqui que eu quero falar com ela. E quando ele soube tudo que ela fez pela sogra dela, por Noemi, ele disse essas palavras para ela, olha filha, não vai mais colher em outro campo não. A partir de agora eu vou cuidar de você aqui. Vou te dar tudo que você precisa, você vai ser cuidada aqui pelos meus funcionários, Isso. Nada vai te faltar. E a partir daqui se desenrola a nossa história. Maravilha. Pastor Sérgio, essa é uma experiência que acontece em nossas igrejas também, né? Nem todos que estão na Igreja Cristã Maranata nasceram na Igreja Cristã Maranata em berço evangélico, com pais que criaram seus filhos na escola bíblica dominicais, mas sim recebemos pessoas que vêm de uma condição desfavorável, mas chegando na casa do Senhor, eles começam a ter uma nova experiência. Não só na parte financeira, mas na parte espiritual também, né? Eu me lembro de uma moça lá da igreja, ela estava precisando de um milagre, de uma bênção, estava triste. E ela orou na casa dela e ela leu o livro de Ruth. E ela não conhecia a Maranata. Ela desceu para a igreja e falou assim, eu vou entrar naquela igreja, se falar de Ruth eu já fico. Olha. Aí naquele dia o Senhor mostrou que uma mulher viria e a palavra para o Senhor era a seguinte, não vá colher em outro campo. Que maravilha. Aí quando foi lido esse texto, aí ela desabou a chorar. Porque foi o pedido que ela fez. Porque foi o pedido. Então o campo é grande, mas o campo é de Boaz. Sim. O campo é do Senhor Jesus. Então Glória a Deus. Ele que trouxe, é Ele que deu a informação, é Ele. Então a igreja tem que estar na posição. Muito bem. Porque o campo é fértil, mas é o Boaz que traz as respostas. Que abençoa. Queridos, nesse contexto profético, nós estamos entendendo também que Ruth pode simbolizar a igreja do Senhor, a igreja gentílica que vem de outros países, não só de Israel, mas agora de todas as nações, e Boaz, tipo do Senhor Jesus, não é? Boaz, aquele que tem nos recebido, o homem poderoso, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Agora, dentro da nossa experiência pessoal, conforme o pastor Arley comentou, a Ruth veio viúva, né? Viúva, uma jovem ainda, foi em busca de uma sobrevivência, de uma vida melhor em Moabe, mas as coisas não deram certo por lá. Houve também escassez, houve fome, tanto é que quando souberam que o Senhor havia abençoado Belém novamente, voltaram para Belém, e nesse momento é que veio a decisão de Ruth de também ter a vida transformada, uma nova vida. E ela segue o testemunho, o bom testemunho de Noemi, serva do Senhor, para alcançar essa vitória, né, Arley? É isso mesmo. Quando ela diz que o teu Deus será o meu Deus, ela fala isso para a sogra dela, por certo a sogra dela contou do Deus de Israel. E ela desejou muito esse Deus. Exatamente. A sogra dela deve ter falado de todos os feitos até aquele momento. E ela falou assim, não, eu quero também servir a esse Deus. E está Não aí foi uma decisão aleatória, mas foi uma decisão consciente de Ruth, para onde ela estava indo e o que ela queria para o seu futuro. Exatamente. Ela queria uma nova vida, uma mudança. E Você pode ler o versículo, por favor, da decisão, né?
da decisão de Ruth, que foi contrária a Orfa. A Orfa ficou ali na sua terra, né? Só abrir um parênteses aqui, Noemi, ela foi uma sogra muito amada, né? Sim. Hoje sogra é um termo tão pejorativo, mas as sogras são uma bênção. E aqui as duas gostavam de Noemi. Sim. Só que Orfa, diante da insistência de Noemi para eles ficarem, Orfa beijou ela e realmente voltou para os seus deuses. Sim. E não aparece mais também. Não aparece mais na palavra, mas Ruth, aqui no capítulo 1, verso 16, ela diz justamente isso para a sogra dela, para Noemi. Ela diz assim: não me intes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém. Uma decisão firme, consciente, daquela que decidiu entregar sua vida agora ao Deus de Israel, Amém. junto com a sua sogra. Ruth 1,16, né? 1,16. Pastor Sérgio, você sabia que Ruth foi bisavó de Davi, do rei Davi. Então, Ruth se casou posteriormente com Boaz, teve um filho que foi Obed, e esse Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Logo, Ruth e Boaz eram bisavós de Davi. O rei Davi todo mundo conhece e sabe que Jesus vem da descendência de Davi, né? Que coisa gloriosa. Tudo isso, pastor Sérgio, por causa dessa decisão. Então, quando o homem ele toma uma decisão firme de servir a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e ter um encontro com Jesus e dizer: esse será o meu Deus até o fim. Esse será o meu povo até o fim. Essa decisão gerou toda essa bênção, né, pastor Sérgio? Uma ficou, Sim. não se ouve falar. Saiu do profético. E a outra entrou na genealogia de Jesus. Perfeito. Então, é 100%, né? Eu fico me lembrando quando você chega para a presença do Senhor. Exato. Você chega assim mesmo, amargurado, Sem futuro. sem futuro. Qual o futuro de Ruth? Vazio. Mas quando você chega, quando ela olhou os campos de Boaz, ela falou: que maravilha, que tesouro, né? Que abundância. Que abundância de bênção. E foi assim quando nós encontramos encontramos o Senhor, né? Eu me lembro que um culto que eu fui lá na Igreja do Centro, assim, não tinha tanta gente, mas que maravilha os dons, que maravilha um louvor suave, gostoso, que maravilha o Senhor falando, que maravilha, né? E a melhor coisa de Ruth, que ela caiu sob o olhar de Boaz. A bênção da nossa vida é que quando nós chegamos, também trabalhamos. Sim. Na obra não tem... Já chega trabalhando. Já chega trabalhando, né? A gente chega e vai trabalhando, e vai visita, e vai cuidando das coisas do Senhor, né? E Boaz olhou e falou: quem é essa trabalhando tanto aí, né? Ela chegou na obra esses dias aí, gostou da igreja, mas está se identificando. Aí você, deixa até sobrar um pouquinho a mais para ela aí. Ele falou, deixa sobrar um pouquinho a mais para ela aí. É isso mesmo, o Senhor tem nos abençoado espiritualmente em tudo, mas também tem nos ajudado na nossa vida material, tem sobrado, né? Eu fui na casa de um irmão nosso desse final de semana, fiquei maravilhado, porque ele chegava no Manaim e ele dizia assim: Serjão, separa um lugar para o meu povo. Sempre cuidou do povo, ele não se preocupa em cuidar dele, nosso pastor Acácio. Aí chegamos lá, fazer o culto na casa dele, toda a família glorificando o Senhor. Glória a Deus. É o que sobrou. O Boaz falou assim: deixa sobrar aqui bênçãos a mais para ele. Né? Então você vê aquela alegria no lar, porque ele chegou num campo onde tinha muito, mas tinha abundância também para os demais. Seja o Senhor. Então essa obra, ela nos faz feliz. Até um detalhe, pastores, que quando Boaz avista
e aquilo chama atenção, o trabalho de Ruth, a disposição dela chama atenção, ele não diz assim, quem é essa moça? Ele diz assim, de quem é essa moça? Porque na obra, quando nós chegamos, alguém já vem nos dar assistência. Então, alguém já fica responsável por nós. Então, de quem é essa moça? Ou seja, quem que está cuidando dela? Não é verdade? Bem, queridos, eu quero apresentar um vídeo de uma família linda, lá de São Paulo, capital, da Igreja de Tiradentes. É o nosso querido irmão César, sua esposa Thalita e as filhas Emanuele e Valentina. A paz do Senhor, Jesus, família! A paz do Senhor, pastor Márcio, a paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Thalita, sou aqui de São Paulo e eu praticamente nasci na Igreja Cristã Maranata. Eu fui para a igreja, eu tinha 1 ano mais ou menos de idade, então desde pequenininho eu estou na Maranata. Esse é o meu esposo César, ele está na Igreja Cristã Maranata desde 2011. Minha filha mais velha, Manuela, e minha filha mais nova, Valentina, que nasceram na obra. Eu tenho uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu não sou filha biológica dos meus pais, e isso sempre me incomodou muito. Mas na minha adolescência, uma vez, um grupo de pastores estava orando por mim, pela minha família, e um pastor que não sabia de nada, ele teve um dom comigo, que eu olhava para o meu braço, eu via o meu sangue e eu falava que não era o mesmo sangue do meu pai e da minha mãe, que me criaram, e só que o Senhor mandava falar que era o mesmo sangue e que eu fazia parte daquela família. Foi uma experiência quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, 12, e foi uma experiência que me marcou muito. Glória a Jesus. Que benção, pastor Arley. Que experiência ver o Senhor cuidando de uma ovelha, né? E concedendo a bênção. Hoje você vê uma família formada, maravilhosa, né, Arley? Justamente, esse campo de Boaz que nós estamos falando, essa obra que o Senhor Jesus ele está à frente dela, ela é capaz de transformar vidas como transformou nesse testemunho tão glorioso que a gente ouviu. E a bênção maravilhosa também dos dons espirituais, como consolou ela nesse momento e mostrou para ela que tudo foi projeto de Deus na vida dela. Que maravilha. Tudo aquilo que aconteceu com ela era profético, para que hoje ela tivesse essa família tão abençoada, tivesse prosperidade, a alegria de estar servindo ao Senhor. Isso tudo porque Jesus, ele transforma a vida daquele que está trabalhando no campo e na obra dele. Que maravilha, né, pastor Sérgio? É muito edificante você ver uma família feliz, né, pastor Sérgio? É gostoso, né? É maravilhoso. Você vê que lá no campo de Boaz, estava todo mundo trabalhando. Isso. Um estava no poço, o outro estava lá colhendo, o outro estava... Todo mundo estava trabalhando, né? A bênção na obra é que se todo mundo se juntar, todo mundo junto, não fica pesado. Aí o Boaz chegou e falou assim, aquele está trabalhando, você tem, como que está aquele lá, como está aquele. Nós cuidamos um do outro, nós somos uma família, né? Perfeito. E o Senhor tem cuidado de tudo. Só para mostrar os dons espirituais, uma vez nós estávamos vindo de Vitória, aí no Manaim o Senhor deu uma informação para uma serva que ela ia tocar teclado. Eu falei, meu Deus, lá para cá no ônibus, aquela preocupação. E aí, passados 2 meses, e naquele ônibus foi muito bom, porque o pastor Márcio estava aprendendo Senhor Guia-nos. Ele veio 3 horas tocando Senhor. O piloto lá não era muito bom, né? Senhor Guia-nos, né? Aí viemos. Depois teve uma informação 2 meses depois que ela estava tocando. Mas 20 anos, 15 anos passados, eu acho, aí eu fui no culto lá na igreja da irmã, ela tocando teclado, o filho é baterista, que forma baterista, a avó, que é um privilégio, né, dobrado, e eu falei assim, ó, isso é crescer no campo de Boaz. Glória a Deus. Porque você recebeu uma revelação do Senhor, colocou em prática, Deus abençoou a igreja, formou um baterista, esse baterista já formou mais baterista. Que maravilha. E o campo vai trabalhando, o campo vai gerando, né? Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma experiência do César e da Thalita. Como eu falei, eu nasci na obra,
eu conheci o César, ele ainda não era da obra, né, César? Sim. E quando eu comecei a vir para a igreja que me abraçou, eu não conhecia o Senhor e a igreja me abraçou muito. E assim, a Thalita, ela orou muito para que eu aceitasse o Senhor. Orou, buscou pelas madrugadas e hoje nós estamos aqui, essa família, onde o Senhor está cuidando todos os dias das nossas vidas. Uma coisa interessante é que o César ele não queria se batizar no início, foi 1 ano aí de muita oração, e quando ele resolveu dar o nome para o batismo, o Senhor permitiu. Poucos dias depois nós passamos no grupo de intercessão e o Senhor revelou a data do nosso casamento e casamos em 2012 e, como ele falou, estamos aqui hoje, nossa família. Glória a Jesus, Thalita. Glória a Jesus, César, Emanuele e Valentina. Parabéns pelas experiências, parabéns por essa família linda. Que Deus continue abençoando muito vocês. Que Deus abençoe. Nós queremos desejar um grande abraço para o pastor Márcio, para todos aí do Manaim News, para quem está assistindo e, claro, um abraço especial para a nossa igreja aqui de São Paulo, Igreja de Tiradentes, nosso querido pastor Daniel Santana. A paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus, queridos. E a paz do Senhor Jesus, a Igreja de Tiradentes, as igrejas da Grande São Paulo, onde a obra tem crescido muito, glória a Deus. E um abraço especial ao nosso amigo Daniel também. Daniel, você receba o nosso abraço carinhoso, você, sua querida esposa, seus filhos, que Deus abençoe bastante o seu ministério também. Que maravilha, né, queridos? Que bênção é poder participar de uma obra onde o irmão disse ali, fomos acolhidos, né, Arley? Exatamente. Essa é uma obra onde nós temos a certeza que nós podemos recomeçar. A nossa vida pode recomeçar aqui. Talvez alguns que estão nos assistindo aqui tenham passado por tantas situações difíceis. Exatamente. A imigração de Noemi não deu certo, a vida de Ruth lá em Moabe também não deu certo, mas em Belém, no campo de Boaz, eles conseguiram recomeçar. Em Jesus sempre há um recomeço. E no campo de Jesus, que é na sua obra, Deus pode transformar a sua vida, as suas futuras gerações podem ser uma bênção, começando a partir de você. Tome essa decisão como Ruth tomou, de hoje ter o Deus de Israel como seu Deus, de ter o povo de Deus como seu povo e servir o Senhor nesse campo tão maravilhoso, porque o Senhor tem muita bênção reservada para você e para o seu lar. Pastor Sérgio, o texto do nosso tema de hoje, não vá escolher em outro campo, porque Boaz sabia o que ele tinha ali. E o que ele tinha ali era suficiente demais para atender todas as necessidades de Ruth. Por isso ele diz, olha, nem pense em sair daqui, porque aqui você tem trigo, você tem água, já falei para os moços cuidarem de você, ninguém vai te tocar, tem proteção. Então, a obra é isso para nós, Sérgio? Tudo isso e mais um pouco, né? Sim. A obra é tudo para nós. Ela tinha ali toda a segurança. Sim. Toda a segurança. Tinha todo o alimento. E, para falar, é o momento que nós vivemos na obra, Márcio. Exatamente. Porque nós vivemos momentos que o Senhor vai falando com a gente. Eu cheguei na obra, e eu sou gráfico. Eu cheguei na obra e o Senhor falou assim, eu não quero panfleto na rua. Eu falei, meu Deus, essa igreja é um pouco diferente, né? Para não falar esquisito, essa igreja é esquisita, porque não poder evangelizar, e o Senhor falou assim, vou trazer um povo preparado. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, mas sempre na obra nós somos obedientes à revelação do Senhor, aí ninguém entregou mesmo, e esse pessoal que chegou, que ele trouxe, o Boaz trouxe para o campo dele, a maioria são pastores. Glória a Deus. Aqueles que entenderam que o campo é de Boaz são pastores, são servos usados na obra,
são pessoas que o Senhor chamou e tá usando. Então Que o maravilha. campo é grande. E o Senhor falou para Pedro, Pedro, você tem outro lugar para ir? Ele falou, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então o que eu quero dizer para esse momento é o seguinte, é o momento de evangelizar. Isso. É o momento em que o campo está florido. Aleluias. É o momento em que Que tem... o Senhor está às portas. O Senhor está olhando, está observando, está dizendo assim, aquele é meu, esse é meu. Ó, quem é aquele lá? É meu. Então, é o momento que o Senhor revelou que é para nós enchermos nossas Glória a igrejas. Deus. Então, é o momento que cada um de nós que está ouvindo, ou nas nossas igrejas, fazer igual a Noemi. Ó, eu conheço um lugar onde tem muito alimento. Aleluias. Onde tem um Deus que fala, onde tem um Deus cuidadoso, zeloso, onde os campos estão floridos, tem Aleluia. muita colheita, tem água em abundância. Então, esse é o momento. Maravilha. É o momento que esses dias o Senhor mostrou que era para cada um levar 3 na sua igreja. Né? Nós fizemos um culto especial lá, encheu a igreja. Tive uma informação em Moarama, encheu, uma informação em Campo Mourão, encheu, Apucarana, Londrina. Então, 76 visitantes em Moarama. Em Moarama. E lá em Conjunto deu mais de 40. Uma igreja que cabe 100. Então, o momento é acolher. Noemi falou assim, ó, eu conheço um lugar. O órfão falou, eu vou ficar por aqui, deixa eu me acomodar, viver a minha vidinha. Agora, Ruth não. Eu quero essa bênção para mim. Decisão. E eu vou para o campo, eu vou trabalhar, né? Essa é a informação que o Senhor tem dado para nós. Glória a Deus. Até eu como pastor, passou um tempo, estava meio tranquilo, aí o Senhor falou comigo, falou, não, você andava de bicicleta, você trabalhava um montão, agora você está... mas despertei, até falei contigo, falei, Márcio, o Senhor me deu uma benção, despertei. Glória a Deus. Aí fomos para o campo de novo, e olha, nós vamos, é o momento em que as igrejas, guarda essa palavra, as igrejas vão encher, Aleluia. que nós vamos ter que abrir várias igrejas. Glória O a momento Deus. é especial. E a bênção também, depois de todo o trabalho de Ruth no campo de Boaz, Boaz foi o remidor tanto de Noemi quanto dela. Casou-se com Ruth e as terras que eram de Boaz passaram a ser de Ruth também. O Senhor Jesus foi o nosso remidor na cruz do Calvário. E hoje nós temos uma terra prometida que Ele nos deu e podemos fazer parte Glória a dela, Deus. porque um dia na cruz do Calvário Ele derramou esse sangue Glória por a nós. Deus. E nós hoje podemos desfrutar hoje da bênção aqui nesse campo do Senhor Jesus, o campo de Boaz, mas um dia estaremos lá na eternidade Aleluia. junto ao nosso Senhor. Meus queridos, o que é bom passa rápido, né? Ainda mais que o pastor Sérgio aqui contando experiências. Temos que fazer um episódio especial com o pastor Sérgio, né, pastor? As experiências do pastor Sérgio. Bem, eu quero me despedir dos queridos com a paz do Senhor, pastor Sérgio e pastor Arley, paz do Senhor. Pai Pai do Senhor Márcio. Nos despedimos também de você desse episódio, é bastante produtivo, mas tudo o que falamos começou com uma decisão. Pensa bem, o livro de Ruth só está na Bíblia por causa do capítulo 1, onde ela tomou uma decisão. Davi nasceu por causa da decisão de Ruth. É claro que Deus faria tudo acontecer pela sua onisciência e pelo seu poder, mas uma decisão de uma jovem, né, mudou toda a história da vida dela e dos seus descendentes. Quem sabe essa decisão você tome hoje em favor da sua vida, dos seus filhos, futuros netos, quem sabe? É a maior e a melhor decisão da sua vida. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo até o final. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.